Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde aqui em Portugal. A gente está começando hoje o nosso terceiro episódio já do SEO Técnico Sem Enrolação. Estou aqui com a Amanda para a gente desvendar mais um tema do SEO Técnico e a gente vem trazendo aqui não só a base, né, do SEO Técnico, mas também tudo que tem aí de novidade e que pode ajudar aí na sua estratégia de SEO técnico. Bom dia, Amanda. Bom dia, bom dia, pessoal. A gente está ao vivo no LinkedIn da Niara, no YouTube e no da Amanda, é no LinkedIn e YouTube também, né, Amanda? Isso. Então a gente está em 4 canais. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. A gente vai falar hoje sobre SEO parasita e é um tema que, enfim, tá quente aí, né? Ainda mais com em relação à IA. E quem está aqui falando com vocês, eu sou a Gisane Andrade, eu sou fundadora da Niara e, enfim, venho trazer aqui mais da parte técnica de IA também, conteúdo para você. E comigo está a Amanda, que dispensa apresentações aí, tá há mais de 20 anos aí na área de SEO técnico, né, Amanda? Sim, começando como dev, né? E aprofundando em SEO a partir de 2009. Então, pelo menos 16 anos focadas em SEO também. É a melhor pessoa para estar aqui falando com a gente. E, bem, vamos começar aí a desvendar o SEO Parasita, porque até para mim, ele, assim, eu tive algumas dúvidas, tá, para montar esse episódio para você. Até estava falando com a Amanda aqui antes de começar que ele acaba esbarrando um pouquinho em PR, sabe? Mas a gente vai falar aqui exatamente o que que é o SEO parasita. E, Amanda, me corrija se eu estiver errada. Aqueles artigos patrocinados ou aqueles feeds até em portal de notícia, isso seria o SEO parasita? Pode ser considerado sim, porque basicamente SEO parasita é a gente se aproveitar de autoridade de um portal externo para trazer autoridade e relevância para o seu próprio site, né? Então acaba que pode ser enquadrado sim nessa categoria. Mas o que mais acontece nessa tática de SEO é as pessoas criarem conteúdo espontâneo entre muitas aspas nesses portais, como Quora, Reddit. Vai lá, posta um conteúdo linkando para o domínio que está sendo feita a estratégia para poder se aproveitar dessa autoridade. A gente pode falar de Wikipédia também, que era muito mais usado antigamente, mas tem critérios muito mais rigorosos de subir páginas ali dentro. Então, tem Uhum. várias formas e formatos que a gente pode trabalhar isso, e muitos deles as pessoas acabam abusando e saindo das boas práticas, né? Exatamente. E até agora na era da IA, né, que eu até comentei ontem, que várias pesquisas citam o Reddit, o Quora como sites mais é, visitados ou enfim, mencionados pela IA, e creio que tem aumentado bastante esse número de conteúdos publicados nesses sites, né? Eu tenho até um exemplo também de portal, né? Eu atendi um portal que ele publicava muito conteúdo de feed, ele comprava conteúdo externo, né? Porque enfim, a redação era limitada e ele queria crescer em outras áreas que ele não tinha braço para fazer conteúdo. E acabou que muitas das matérias desse portal eram de feeds, né? Então, acho que a gente vai falar sobre isso e será que é bom, né? Será que, na verdade, é uma armadilha para o site? É isso que fica aí a dúvida para a gente. E aí, só para a gente ficar na mesma página, acho que é bom a gente, na mesma página, acho que é bom a gente mencionar alguns exemplos, sabe, de SEO parasita em alguns nichos, né? Eu sei que você trabalhou com alguns aí, você deve ter alguns para compartilhar com a gente. Sim, um dos primeiros que eu trabalhei foi focado em Wikipédia. Por mais que lá o link seja no follow, ele passa assim uma autoridade importante para o domínio. Então, a gente fez um trabalho de colocar ali o artigo sobre quem
era até um segmento de PNL. Então, tinha lá quem era o instituto que a gente estava fazendo o trabalho, quem era o fundador, por que, que ele era importante para a área de PNL, porque ele foi um dos propulsores, né? Mas esses artigos do Wikipedia voltavam toda hora, porque lá tem um filtro muito grande. Tem os usuários voluntários que fazem o review para ver se aquilo faz sentido de existir ali dentro do Wikipedia. Tem notoriedade suficiente para isso, né? E fora que não pode ter um cunho de autopromoção. Então, você tem que ser bem jornalístico. Você tem que fazer um texto informativo. Você não está vendendo Uhum. nada. Então, Eu tem já que fazer tentei essa subir combinação. conteúdo no Wikipedia e não consegui. Ele já foi barrado várias vezes. Eu falo, não, não pode ser comercial. Então eu não consegui. É bem difícil. Eu já cheguei a conseguir, mas foi um trabalho longo, fazendo ajustes, buscando links, inclusive de outras fontes, pegando backlinks e coisas que saíram na imprensa para reforçar esse artigo, para provar que aquilo realmente tinha relevância. Então, dá trabalho, mas no fim Uhum. ajuda, principalmente hoje em dia, que isso aconteceu em 2017, né? Mas hoje em dia ajuda na menção, ajuda a trazer essa autoridade, a ter, porque o Wikipedia é um portal respeitado e tem suas regras. Então, se você conseguir um artigo ali dentro, bem detalhado, colocando referências, tudo direitinho, isso acaba sendo um bom SEO parasita, vamos dizer assim. Você está realmente reforçando a sua autoridade ali. Sim, sim. E aí a gente também tem alguns exemplos até do Reddit, né, que você comentou antes da gente entrar na live. Mas aí como é que funciona? A pessoa, ela simplesmente ela cria uma pergunta ali no Reddit, cria não sei como é que fala, né? É uma pergunta, né, que ela cria ali, e para que essa pergunta seja mencionada na IA ou no Google, porque o Reddit ele é um domínio bem forte. Isso. Eu não sei se você lembra do Yahoo Respostas. Eu cheguei a trabalhar em técnica de SEO dentro do Yahoo Respostas. Então, Aham. o fato de você responder uma dúvida específica do usuário, como a pergunta normalmente é bem conversacional, isso acaba que chama a atenção da IA também, porque ele vai pegar uma resposta direta, concisa e de um usuário real que estava tendo a mesma dúvida e os usuários interagiram ali respondendo. Tem fóruns de tecnologia que isso acontece também, mas eu acho que o ponto é que não é espontâneo, não é o usuário realmente interagindo. Então, a IA usa esses portais como referência porque tem muita comentário e recomendação espontânea. Tem vários usuários ali trazendo a sua própria percepção pessoal sobre, de repente, uma ferramenta, sobre um problema que ele precisa resolver. Então, depende muito disso, né? E com o tempo, se as pessoas começarem a ofuscar ali e criar contexto só para poder ser mencionado, acaba que, como outras coisas, vão perdendo a relevância, né? Exatamente. Até um outro nicho que eu vejo bastante fazer isso é o nicho de jogos, postas. Como muitas vezes o Google ele não gosta desse tipo de conteúdo, né? Fala assim, esses sites eles usam outros, né? O site terceiro, seja um portal, ou seja um outro tipo de site, para que esse conteúdo ele apareça aí, né? E aí eu vou até eh, emendar até com outra pergunta, né, outro tópico que eu tenho aqui, mas por que que o Google ranqueia o artigo de um portal, né, de um terceiro, né, que está publicando o nosso conteúdo, e não o original? Né, porque isso acontece também, né, principalmente, em jogos ou em portal, não estou falando do Reddit em si, mas quando a gente hospeda o nosso artigo em outro portal, sabe, em outro site e não o nosso. Por que que o Google prefere esse outro e não o original? Normalmente tem mais a ver com a autoridade que aquele portal tem. Às vezes ele tem uma autoridade maior mesmo, por isso que é priorizado. Mas tem uma questão também de velocidade de ranqueamento, indexação. Às vezes teve um problema e esse artigo foi indexado primeiro, então ele vai ser considerado primeiro. Mas o que eu vejo normalmente é o oposto. Eu estava até comentando sobre um caso recente, que é um site de jornal, né, regional que comprava notícias da Folha. Só que
essas matérias não estavam trazendo peso nenhum em tráfego, o resultado dentro do site. A gente cortou no content pruning e o site voltou a crescer, só pelo fato de a gente cortar esse conteúdo que foi publicado originalmente na Folha. E daí ele viu que estava mais com o conteúdo proprietário mesmo, regional, que é a força daquele portal. Então, muitas vezes fazer essa compra de artigos só para poder ajudar na sua própria autoridade também não vai ter muita relevância. Gente, esse tema é importante, vou fazer até um corte desse trecho aí da Amanda, porque isso, no primeiro momento, comprar matérias, enfim, hospedar matérias, até para que você possa crescer a temática ali do seu site. No primeiro momento pode ser bom, né? Você está ali expandindo a temática, mas tem isso que a Amanda falou, né? Porque como não é um conteúdo proprietário, e o Google, ele sabe disso, né? Às vezes pode ter um canonical externo, né? E isso acontece muito também, tá? Porque é uma recomendação do Google. Alguns portais seguem, outros não, né? Mas enfim, mas se você até tiver esse canonical para o site original, isso deve ser muito claro para o Google, né? Que o conteúdo original não é seu. Então, é bem, bem importante isso de você avaliar o teu site, sabe? E de repente fazer esse pruning aí, né? Porque você vai acabar crescendo em outras áreas que você é forte realmente, né? E não só hospedando conteúdo que não é seu. Isso é bem, bem legal. E isso de você hospedar conteúdo que não é seu, sabe? Eu fico pensando até em crowd budget e outras questões mais técnicas, porque em sites que costumam hospedar esses conteúdos de terceiro, eles geralmente o Google rastreia bastante esses sites, né? Até por isso que eles conseguem ter muito conteúdo e ser bastante ágil ali na exibição do resultado no Google, mas isso pode comprometer de alguma forma a parte técnica do site? Com certeza. Então, esses artigos eram um peso. A gente retirou os artigos desse portal. E outras categorias passaram a ser rastreadas mais vezes, com mais agilidade. Então, impacta diretamente nisso, ainda mais falando de portal de notícia, que tem muito conteúdo. E até Uhum. entrando no SEO Parasita em outros sites, né, outros portais, a gente vê que aqueles que têm um critério menor de o que esse usuário vai postar, não tem menos regras, que nem a Wikipédia tem uma regra, entra direitinho, eles têm um controle do próprio Crawlbudget melhor, Uhum. do que vai ser rastreado ou indexado, e também que não tenha nada que prejudique a própria autoridade do Wikipédia, né? Mas outros portais que trabalham com GC, têm conteúdos gerados por usuários, não tem esse mesmo critério, então pode ser que você faça lá o seu post pensando na citação de A, gerando aquela interação falsa ali dentro do servidor do portal em si, e não tenha resultado nenhum, é um esforço à toa, então tem que ser muito bem pensado, né? Será que isso aqui é realmente relevante para o meu usuário? Será que o meu usuário usa essa plataforma aqui? Que não adianta você abrir um Reddit, um subreddit ali dentro, criar um conteúdo em cima do seu segmento e não vai ter interação também. Não vai ter uma continuidade daquela aplicação, né? Uhum. O Eric falou aí, ó, que sites de assessoria de imprensa sofrem muito com isso, quando você falou da questão de não ter conteúdo que é do tema ali do site, sabe? E acho que vale até uma dica, né? Eu, por exemplo, quando eu quero, não sei se a Amanda tem alguma outra, mas quando eu quero entender como que o Google está rastreando, quais páginas, ou o que ele está dando prioridade ali dentro do meu site, eu olho ali os logs, né? Eu uso ali a ferramenta do Screaming Frog para análise de log, então eu vejo exatamente quais áreas, quais categorias, quais editorias, enfim, do meu site o Google está privilegiando e acessando mais do que outros. Sim, e inclusive o que eu acho que é um bom SEO parasita, algo bem feito, é você olhar os seus.
tudo que veio de referência para o seu site, você já pode ter recebido o link de algum portal específico. E você ir lá e sim fazer uma estratégia, porque você sabe que seu usuário está lá. Então, acho que o critério é o mais importante de tudo nesse cenário, né? Eu acho que Uhum. essa é o parasita mais inusitado que eu vi foi quando eu estava avaliando um concorrente de um cliente e ele abriu um Substack, que seria tipo uma newsletter para você fazer artigos e tudo mais lá. Ele era Uhum. fechado para membros, mas a Semrush conseguia rastrear o backlink daquele site. Ele tinha Ah, lá, você tinha que logar no Substack, fazer tudo direitinho, mas ele conseguia rastrear esse HTML com o link, mesmo que tivesse o bloqueio ali. Então, foi uma estratégia e estava como parceria. Era tipo um influencer postando sobre uma marca. E ele, no final, falou que era parceria. Eu acho que foi um dos mais inusitados que eu vi. Então, foi uma ação de influencer dentro do Substrack para grande backlink. caramba, bem inusitado mesmo. Acho que eu nunca vi também algo assim. E uma outra coisa que me preocupa, me preocupa ainda porque eu fico preocupada com os clientes, mas assim, é, quando a gente faz uma publicação em um site, né, conteúdo aí de SEO parasita, geralmente, além de não ser original e tudo mais, ele não tem uma ligação direta com outros conteúdos, né? Não tem uma linkagem interna com outros conteúdos de portal, do Reddit, enfim, de outros sites aí que a gente possa hospedar o nosso conteúdo. Então, eu, eu acho que tem uma queda de performance em relação a isso, né? Porque quando a gente roda ali o Screaming Frog, a gente vê muito conteúdo, muita página órfã, sabe? Que não tem uma ligação ali. Então, como é que não é só a autoridade do domínio, né? A autoridade ali da própria página, a relevância que um não está passando para o outro. Então, esse conteúdo ele já não teria uma performance se você trabalhasse bem ele e se fosse original do seu site. Sim, e vou dar um exemplo desses fóruns. Os fóruns, eles mencionam outras threads, outras conversas que estão ali dentro. Os usuários costumam mencionar muito. Ah, eu vi a resposta para isso aqui. Ah, eu ouvi falar sobre isso aqui. Isso é muito orgânico, literalmente orgânico e natural, né? Então, quando a Uhum. gente faz isso de forma forçada, dificilmente a gente vai ter essa troca, esse link interno dentro do próprio fórum, ou menção de links de outros lugares para realmente a IA considerar te citar para uma resolução específica, né? Então a gente tem que Uhum. pensar Uhum. mais na jornada do nosso cliente, como a gente se mantém presente em toda a jornada, em todos os pontos de contato que ele aparece, para realmente ter essa autoridade de forma natural, né? E não de forma forçada. Claro que em alguns momentos fazer o SEO parasita ali faz sentido, desde que bem feito, mas tem que ter contexto. Basicamente, eu acho que é o mais importante é isso, contexto. Exatamente. E acho que vai até um post que eu coloquei ontem no LinkedIn. Vale você pensar na sua audiência, se realmente faz sentido para a tua marca estar ali, não é porque todo mundo está, que você também tem que estar ali no Reddit, por exemplo, ou no Quora. Mas você tocou num ponto que você falou que às vezes faz sentido o SEO parasita, né? Eu ainda não sei, eu sendo muito sincera, eu ainda não sei quando faz sentido o SEO parasita. Se você puder compartilhar com a gente, né? Porque eu, no meu histórico, eu vejo que as pessoas usam muito para o lado negativo ainda, sabe? Do atalho, e não da forma correta e que poderia dar resultado. Uma vez eu vi no fórum do Reddit mesmo, o pessoal falando sobre periféricos. Eu estava trabalhando com uma marca que trabalhava com periféricos, hardware, tecnologia. E as pessoas estavam com dúvida. E eu sabia responder aquela dúvida de forma melhor ali, indicar alguns produtos específicos. Até pelo meu histórico de tecnologia. Eu, como usuário, fui lá e indiquei ao meu cliente. Eu coloquei ali referências, falei, se você precisa para esse uso, é melhor esse do que esses que estão falando aqui. Eu tive uma experiência negativa com esse outro periférico, recomendo esse outro também. Então, foi
uma oportunidade que eu vi ali, obviamente, e isso gerou relevância para o site, teve visita real ali. Então, achar essas oportunidades, acho que não vejo problema, não. Ou mesmo o Wikipédia, tem muitas marcas que têm peso no mercado, que têm história, que fizeram algo de importante e não estão lá. Por que não Uhum. subir uma página lá, com texto jornalístico bonitinho, com referências, e se manter presente ali também para ajudar a reforçar o EAT e a autoridade daquela marca? Então, essas oportunidades que fazem sentido e tem um contexto por trás, não é você que está forçando algo, eu acho que aí sim faz sentido dentro da estratégia. Eu vi um portal que ele colocou muitos links em páginas dos clubes, né, de times, lá no Wikipédia. Porque ele é um portal basicamente falava mais de esporte, né, mais de futebol. Então, quando, sei lá, um campeonato ou alguma coisa sobre o time, ele já inseria ali a matéria dele, sabe? E linkava para a notícia do portal. Então, ele tem muitos links assim, né, dessa forma. Creio que tenha ajudado ele de alguma forma ali, porque são, como você falou, links do Wikipedia, e como ele já é, faz isso com frequência, pode ser até que seja mais fácil para ele. Para mim, que sou uma Hellis mortal, demorou para caramba. Eu consegui uma página, né, que foi até sobre uma empresa que eu trabalhei na época, isso foi em 2013, 2014, 2013 por aí, e aí mas eu consegui, eu acho que foi no terceiro envio, e aí eles aceitaram a página da empresa e está lá até hoje, então não é algo fácil, mas é algo que vale a pena se você conseguir ter ali o seu conteúdo publicado. E no Wikipedia, além de você se colocar como uma página dentro do portal, classificada ali, dá para você ser a referência. Então, tem vários artigos de assuntos dentro do nicho que você pode colocar um link de referência de uma matéria sua. Nem sempre a referência é aceita, tem que ser bem correlacionada mesmo, de novo, com o texto. Aí você consegue se colocar como referência dentro daquele artigo também do Wikipedia. Isso é uma forma de aparecer também, né? Sim, sim, sim. E tem alguma questão mais técnica que a gente tenha que se preocupar? E aí eu vou até puxar o gancho. Por exemplo, quando é conteúdo duplicado, a gente vai publicar o conteúdo que já saiu em outro lugar. O Google pede que todo o portal ou todo site, enfim, informe via canonical, né? Ele pede isso. Mas o que eu percebo é que nem todos fazem. Nem todos, até porque às vezes quando bota a performance diminui, sabe? Então, assim, eles tentam enganar um pouco o Google nesse sentido, né? Tem alguma outra questão mais técnica que a gente tem que se preocupar quando a gente vai fazer um SEO parasita? O que eu acho? Tudo gira em torno do contexto. Então, se você está publicando algo que já foi publicado em outro lugar, você acha que faz sentido para a sua audiência, mesmo que você não tenha tanta relevância de posicionamento, de ranqueamento em si, mas que a sua audiência vai gostar de ler no seu portal, eu acho que vale a pena colocar. Eu sempre colocaria o canônico, mas acho que vale a pena. Mas fora esse cenário, eu não colocaria dentro do site, no máximo citaria. No WordPress, quando sai muita coisa de imprensa, que nem o Eric falou, eu uso um plugin que chama WP Links, que ele não cria uma página específica. Ele puxa lá um screenshot do site, você pode pôr uma descriçãozinha, falar que aquilo ali saiu na imprensa sobre você, e não cria um peso, uma página com conteúdo extenso sobre aquela nota, né? Daí é direcionado diretamente para o link oficial. Não entendi como que é isso? Como funciona? É um plugin que chama WP Links Page. Se não me engano, tem Aham, page também. Mas aham, quando você quer trazer todas as notas de imprensa, coisas relevantes que saiu sobre você fora do seu site, você coloca a URL ali na hora de publicar um conteúdo, ele puxa um screenshot, um print daquela tela ali para representar a imagem dela, e você consegue pôr um título, uma descrição, fazer link, uma coisa bem curtinha, como nota mesmo.
E ele não gera uma Uhum. URL específica de página, é só para você mencionar aquilo Hum, e mostrar para o usuário, ó, eu saí aqui nesse portal, a gente falou sobre isso nesse contexto, e colocar o link uhum. ali. Eu acho que isso já resolveria. Alguém me falou, né, um profissional de SEO que estava com um problema em um site até de assessoria de imprensa, porque a assessoria, ela muitas vezes ela precisa publicar um conteúdo que já saiu em outro lugar, até para mostrar para o cliente, olha, esse conteúdo aqui é uma organização dos links, né, para enviar para o cliente, o relatório, né, enfim. E isso muitas vezes gera um conteúdo duplicado, enfim, um conteúdo que não é do site e não tem muita relevância. Isso já, no seu caso, o que você falou, já resolveria, né? Porque ele E não teria, não hospedaria o conteúdo do terceiro, ele só daria ali um print, né? Um screenshot. aí dá para fazer uma nota, até escrever um pouquinho sobre aquele link que aconteceu nesse portal especificamente, sem cair nesse peso de estar replicando conteúdo. E vira um clipping bem organizado. Isso, clipping, né? Tinha esquecido desse nome mais técnico, né? Um clipping. Isso é legal, já resolveria essa parte. E Mas acho que tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, um real no follow, né? Você indicaria a gente colocar, quer dizer, se tivesse um link interno, né? Se tivesse um link para fora, porque o que eu vejo também em alguns sites é que eles publicam a notícia e lá no final coloca: notícia saiu primeiro na Folha, notícia saiu primeiro no UOL, sabe? Uhum. Eu normalmente, por padrão, coloco no follow, às vezes sponsored, depende do contexto, mas normalmente eu já coloco diretamente. Às vezes, o que eu gosto muito do Rank Math, ele faz isso, você pode tirar alguns links como uma whitelist. Tipo, para esses links externos, pode ter follow, para esses deu restante não, entendeu? O Rank Math tem esse controle ali dentro dessa parte de link externo. Então dá para ter esse Ah, controle bem legal. nunca vi, é na configuração mesmo ali do plugin, na parte, aquelas caixinhas, né, de configuração, tem a parte de link externo, você configura ali? Isso, você consegue configurar uma lista que sai dessa regra, né? Então você marca como todo link externo no follow, mas para esses links, esses domínios que eu estou colocando aqui, e para esses podem manter o follow. Ele consegue fazer esse controle. Ah, que legal, que legal. Então já fica aí a dica para você que usa o WordPress. Use também o Rank Math, né? Não é só por causa dessa configuração, mas eu considero ele muito mais completo até do que o Yoast. Enfim, tem várias configurações que você pode fazer ali no Rank Math. E mais essa que a Amanda falou de links externos, que, enfim, é bem importante. Então, você pode inserir ali o domínio, o link, e ele já vai fazer essa tratativa se é no follow, enfim, ou se é follow para os bots saberem como que ele pode rastrear. E a gente falou bastante aqui sobre, já deu até algumas dicas de ferramentas como a Screaming Frog, mas vamos fazer aqui vou chamar aqui de um checklist, né? Um passo a passo aqui de como que o SEO ele pode identificar e analisar quando tem ali um SEO parasita. Eu acho que até um ponto que dá para falar, além do que a gente conversou até agora sobre contexto, sobre fazer sentido para a jornada do usuário, eu acho que tem um ponto muito importante que é o risco de você cair como um spam. Tem gente que faz isso de um volume demasiadamente grande, seja no próprio portal pegando tudo de todo mundo, ou seja, indo nos portais com um bom DA, né, uma boa domain authority, e replicando, comentando, colocando link adoidado, e isso pode cair e ser configurado como spam quando visto esse comportamento, né? Por isso que tem que ter Uhum. dose e contexto para poder fazer esse tipo de estratégia. E até uma das últimas atualizações do Google foi em cima de spam, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando a gente tem uma pergunta de
leiga, né? Quando a gente tem muitos sites externos apontando para o nosso e que não é de qualidade, isso também prejudica a gente e a gente teria que fazer ali um. Como é que fala? Gente, né, desavoo? É assim que fala? Isso, desavou. Desavoo, é. A gente tem que fazer isso até para garantir uma. Olha, esse link aqui não aceita esse link. Sim, é importante. Eu vejo que o Uhum, Google consegue entender que aquilo foi algo, principalmente aqueles sites de spams que colocam todos os domínios do mundo dentro dele. Ele uhum, identifica que aquele site não tem nada a ver e ignora. Mas tem uhum. algumas práticas que eu acho problemáticas, como, por exemplo, sites que fazem scrapping. Scrapping é basicamente Sim. entrar lá dentro do domínio, rastrear tudo e replicar dentro do seu site. E até com o mesmo portal de notícias, tinha um site fazendo scrapping de todas as notícias de BBB que saía nesse portal, copiava tudo. E eu não sei como que eles fizeram o algoritmo deles para fazer isso, mas até a imagem destacada ele puxava e colocava link para esse portal. Uhum. E era um site horrível, cheio de spam, cheio de tigrinho, é algo que impactaria ali a autoridade desse portal, né? Então a gente Uhum. fez a desavó, quis garantir que o Google está entendendo, ó, a gente não pediu para fazer isso. E começou a avaliar logs, começou a avaliar IPs que estavam passando pelo site com uma certa frequência, para poder testar e bloquear. Porque provavelmente eles são desses scrappings, desses bots que estão rastreando e replicando as matérias. Sim, isso acontece bastante, acontece até com a Niara, tá? Então eu vejo muitos sites aí que replicam os artigos da Niara, e aí eu olho de primeira no Google, parece que é um site inofensivo, vamos dizer assim, né? Mas assim, o mesmo título, o mesmo tudo da Niara, do artigo da Niara, e clica e vê claramente que é um site ruim, né? Enfim, que está ali só copiando. E o Google ele já até removeu alguns, eu não lembro o nome de um agora, mas tipo, ele cresceu assim muito em pouco tempo, porque ele copiava conteúdo dos outros, mas tem alguns que ainda estão no ar. Esse primeiro que o Google tirou do ar, a gente tem até a possibilidade de pedir para remover o conteúdo da Niara, não usar a Niara, não fazer o scrapping da Niara, né? Então, na época eu cliquei lá para não fazer o scrapping da Niara, mas ainda tem outros que tem um conteúdo igual assim, idêntico, que ele copiou e colou, né? Fez o scrap ali da Niara. Enfim, espero que o Google esteja vendo, e depois rebaixe esses outros sites, porque, enfim, estão ali copiando o conteúdo e não é original, né? Eu vou pegar depois um artigo que eu tenho aqui, que eu acho que uma coisa interessante sobre esse tipo de assunto é quando um portal replica assim, o seu conteúdo, o WordPress tem um recurso que chama pingback. Então, ele sabe que a pessoa replicou o conteúdo, colocou algum link ali e avisa você e ele pode aparecer nos comentários, tipo, essa replicação de conteúdo. Então, você fica gerando um link para essa pessoa também. Então, tem que ter cuidado nessas configurações do WordPress para isso não acontecer e não aparecer o pingback ali. Para ter essa troca de links sem que você nem esteja sabendo olhando para isso, né? Sim, sim. Ó, tem uma pergunta aqui da Jane, que é assim, Amanda, você acha válido, por exemplo, incluir uma empresa que foi pioneira em criar algum tipo de serviço na cidade, né? Te incluir no Wikipedia. Você acha legal criar um perfil para a empresa? Eu acho super válido. O mais problemático é que eles pedem uma. Eu odeio essa palavra, porque toda vez que eu ponho, eu falo, não tem notoriedade o suficiente. Entendeu? Como assim? Qual que é o tamanho do impacto que você quer que essa marca tenha, né? Às vezes ele impacta milhões de pessoas e não é suficiente. Mesmo impacta Uhum. uma cidade inteira, não é suficiente. Mas tem que fazer com bastante critério ali na hora de montar o texto para você mostrar essa notoriedade, esse alcance que essa marca teve, né? O que ela revolucionou, né? Sim, isso é verdade, né? Porque, pelo menos na época que eu criei, eu nunca mais tentei criar de novo. O Wikipedia perguntava por que que essa marca era relevante, né? O que que ela tinha ali de diferente que
justificava a criação de uma página no Wikipedia. E na época eu coloquei algumas coisas lá, sabe? E, enfim, passou. Sim, acho que vai muito por essa linha. Mas fica aí a ideia para a Jane, crie lá, né, a sua marca, vai tentando, cria um perfil no Wikipedia. Acho que a gente pode dar até, Amanda, de repente, um passo a passo, sabe? Primeiro, crie o seu perfil no Wikipedia, interaja com outras páginas já criadas, né? Coloque ali alguma informação, contribua, né, com outras páginas já criadas. Acho que isso pode facilitar aumentar a sua autoridade e o Wikipedia já aceitar uma página sua depois. O que você acha? Eu acho uma boa. Inclusive, além de criar o artigo, tem um recurso no Wikipedia que é para você seguir. Basicamente, para você acompanhar o status dessa página por um tempo. Então, isso ajuda bastante você ter esse controle. E a revisão lá é muito rápida. E se você perde o time, aquela página e aquele conteúdo é excluído definitivamente. Então, você tem que estar de olho ali na aprovação, na revisão do que estão acontecendo naquelas páginas ali. Uhum, uhum. Se não me engano, Sim. eles fazem até multirão de revisão em algumas categorias específicas. Então é importante você criar e seguir essas páginas, que você esquece o link dela, não tem salvo em algum lugar, e você consegue Uhum. acompanhar o status dela direitinho. Sim, sim, sim. Em SEO, bem, eu considero que o SEO parasita, ele é mais uma tática ali pontual. Não é nem pontual, acho que ela é contínua, né? Porque você tem que ter ali um link em outros sites, você tem que ter esse relacionamento. Então acaba você tem que fazer em conjunto com a sua estratégia já de SEO. Sim, e tem que pensar sempre no contexto, jornada do cliente e de você não ser classificado como um spam. Acho que por isso que esse nome parasita soa pesado é por conta disso. É da gente fazer sem critério nenhum essa estratégia de backlinks, de aproveitar a autoridade de certos portais e acabar caindo como um spam, né? Acho que até Sim. que acontece bastante para quem tem site WordPress são aqueles comentários spam que fica colocando links. Então, isso prejudica o seu site, inclusive. Tem um domínio Uhum. específico aqui que já está me enchendo o saco, que todo dia tem um russo comentando no site. Um site brasileiro, comum, mas tem um russo lá comentando todo dia e ele vai lá para aprovação, né? Porque eu configurei no WordPress que qualquer comentário que tenha um link sequer, ele tem que ir para aprovação para ver se não é spam ou não. Tem Uhum. como configurar isso ali dentro do WordPress certinho. Aí a maioria é spam quando tem link nessas matérias. A gente joga para lá, que as pessoas também se aproveitam da área de comentários para gerar backlink, para fazer esse SEO parasita, né? E ainda bem que o WordPress já há bastante tempo agora coloca ali no follow. Porque antes aquela área ali de comentário era um prato cheio para spam. Sim, e continua, mesmo com o nofollow, né? Porque se é um portal importante, se é algum domínio que tem mais autoridade que o outro, só o fato de você comentar ali e ser citado já vai ajudar, né? É, Então é importante ter esse critério para cuidar ali, zelar pela sua área de interação com usuários também, para que você não seja parasitado, né? Nesse sentido. gostei dessa palavra, parasitado. É, bem, se tiverem alguma dúvida, tá? Deixem aqui nos comentários. A gente vai aqui partir agora para os finalmente, para nossa opinião final sobre o SEO Parasita. É, e assim, na minha opinião, o SEO Parasita ele é válido, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado como que ele vai ser usado. E aí, do ponto de vista de quem recebe esse conteúdo, né? Seja um portal, ou seja outro nicho, mas também de quem vai enviar, né? Da fonte desse conteúdo. Até de quem recebe é esse cuidado, de saber se tem a ver com o seu tema, é, ter cuidado para ter um equilíbrio ali entre conteúdo original e conteúdo não original, sabe? Entender como que vai fazer essa relação entre outros temas do site, por exemplo.
se você tiver um site que seja sobre, fala até da Niara, por exemplo, que é um site sobre SEO, IA, sobre, enfim, marketing digital. Se eu hospedar um conteúdo que seja similar a isso, sabe? Enfim, que tenha a ver ali com o meu conteúdo de SEO, de otimização, até aí tudo bem, mas se for um conteúdo que seja sobre algo que não tem nada a ver, sei lá, sobre receita, sabe? Uma receita de comida. Não tem nada a ver com o meu conteúdo. Então, isso já possivelmente não vai ter uma boa performance por si só, né, no Google, mesmo que eu publicasse um conteúdo original sobre receita da Niara, não teria uma boa performance. Então, a gente tem que pensar direitinho em todos esses pontos, assim, sabe, do SEO parasita. Se faz sentido, se é do seu nicho, enfim, se vai mais ajudar o seu site do que prejudicar. Sim, e do ponto de vista de quando você é um portal que está aberto para ter criação de conteúdo feito por usuários, o GC, é importante você se preparar tecnicamente para se blindar de não ser parasitado. Então, fazer essa trabalho de como que eu vou tratar links externos, quais tipos de links externos eu posso realmente dar visibilidade ou não, quais são as regras do que o usuário pode publicar ali dentro, até regras de pode falar de tigrinho ou não, pode falar de coisas ilícitas fora da lei ou não, porque tudo isso prejudica a imagem do seu portal, do seu projeto, né? Então é Uhum. importante a gente fazer esse cuidado técnico e planejar isso na hora de colocar o nosso projeto, e se não está pronto, a gente se preparar e fazer essas regras direitinho, para não manchar a imagem da marca, né? Exatamente. Ó, o Eric colocou aqui, né, que eles publicam primeiro, produzem a matéria, né, a fonte ali original, mas o portal famoso aparece e eles não. Isso acontece com frequência, tá? Não somente o original que não aparece, mas aí eu vou dar também, novamente, exemplo até de portal. A mesma notícia, às vezes, ela é comprada por outros 5, 10 portais, vamos dizer assim, né? E no caso do meu cliente, ele tinha um portal regional e o Terra, em qualquer situação, o portal do Terra aparecia primeiro, não importa, sabe, se esse portal regional ele publicava primeiro ou não, até do que o próprio Terra, né, replicava a notícia ali do original. O Terra ele sempre estava em primeiro, sempre, em posicionamento, em exibição, em tudo. A gente ficava assim: "Caramba, eu vou comparar milimetricamente qual hora que eu recebi essa notícia, qual hora que eu publiquei, qual hora que o Terra publicou, não importa, se eu publicasse primeiro, o Terra ia lá aparecer". Eu ficava assim: "Gente", é porque o Terra, ele tem muitos temas, né, dentro ali do guarda-chuva do domínio dele. Então qualquer coisa que ele falar em qualquer tema já é bom para o Google, vamos dizer assim. Sim, sim, daí entra no ponto do EAT e da autoridade, né? Tem algumas brigas que são difíceis de brigar, né? De entrar no ringue ali para poder realmente ser o melhor. A gente tem que lidar com as expectativas, tá? Eu cheguei até aqui. Eu tô do lado do Terra, mas eu não vou conseguir bater nele, pelo menos por enquanto. Não conseguia, não conseguia. Então, possivelmente aí você acho que vale a pena até você dar uma olhada ali na SERP, ver se tem algum outro site, não precisa ser o Terra, né, pode ser um site ali do seu nicho que seja bem, uma autoridade bem forte ali e que não é que você seja ruim no ponto de vista do teu conteúdo ser ruim, porque, cara, ele tem uma autoridade muito alta. Então, tem coisas que são difíceis mesmo da gente ficar ali em primeiro, né? Ali brigar pelas primeiras posições. Até Mas coisa interessante desse ponto de vista, até, né? Eu trabalho com um site que é uma agência de notícias do estado de São Paulo. E eu faço esse trabalho em parceria com uma agência especialista em licitações. É, dentro desses sites de agência de notícia, Agência Brasil, Agência São Paulo, Agência Maranhão, tem de vários estados, nem todos os estados têm, mas tem vários. Eles fazem as notas específicas da cidade sobre obra, sobre coisas específicas rodando dentro do governo ali, né?
E esse site, como ele é recente, ele nunca apareceu no Google News. A gente conseguiu fazer um trabalho de construção dele para ranqueamento, posicionamento, cresceu muito, cresceu mais de 3.000%, uma porcentagem até que é esquisita, né? Mas o News foi muito difícil de a gente emplacar, por mais que fosse um site oficial do Estado, por conta dos sites de notícias enormes que pegavam a nota que saía na Agência São Paulo e replicava esse conteúdo, às vezes até um pouquinho maior, né? Porque as notas são mais rápidas para falar sobre aquele assunto, né? Então, é uma briga que é o que a gente está fazendo agora, né? Então, é o mais pesado agora da gente é brigar de frente com esses portais de notícias, porque é o portal oficial. A gente cresceu bastante no News, conseguiu destravar isso, porque nem aparecia, mas ainda assim é meio que roubado desses portais maiores, G1, enfim, R7, outros portais que postam esses conteúdos. Sim, sim. Mas sobre isso, até o John Miller falou, já tem um tempinho, né? Ele falou que o conteúdo, o cópia, ele nem, voltando, o conteúdo original, ele nem sempre é melhor do que o cópia, né? Porque quando a pessoa faz a cópia ali, ele até usou o exemplo de artigos do Google, de suporte do Google, porque o Google tem lá o formato de suporte e tudo mais. Mas aí um outro site, quando ele vai abordar esse suporte, né, ele vem com mais conteúdo, com experiência, com informações novas, sabe? E acaba ficando muito mais completo do que o próprio suporte do Google, e ele tem uma posição maior até do que do Google. Então, ele até falou, olha, nem sempre copiar, né? Claro, melhorar a cópia ali é ruim, né? O segundo é ruim, você tem que melhorar o teu conteúdo. Uhum. É o que acaba acontecendo com essas notas das agências, né? Que as notas das agências têm um padrão bem curtinho. É um conteúdo bem pequenininho e específico direto, falando, está acontecendo a obra assim e falta tanto tempo para terminar a obra. Ou vai ser iniciada a obra da ponte XPTO. E é muito curtinho. E esses portais sugam esse conteúdo, às vezes até tem contato direto com o banco de dados, mas muitas vezes editam e melhoram esse conteúdo, né? Exatamente, exatamente. Acho que chegamos à conclusão que SEO parasita depende, né, Amanda? É bom, mas Como depende. sempre. Como tudo em SEO depende. Bem, a gente está chegando aqui no final do nosso terceiro episódio aqui do SEO Técnico Sem Enrolação. A gente falou hoje sobre SEO Parasita. A gente, toda sexta-feira, às 10 horas do Brasil, 2 horas aqui de Portugal, a gente vem trazer para você informação sobre SEO técnico de forma prática, simples, sem enrolação. A gente tenta não usar nenhum jargão técnico aqui, às vezes ele não consegue, mas para que você consiga entender de forma prática como usar o SEO técnico aí na sua estratégia e perceber que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Você vai conseguir entender isso e, enfim, se você tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos ou algum outro tema que você queira ver aqui que a gente fale sobre esse tema, mande para a gente, tá? A gente está sempre aqui aberto. Amanda, muito obrigada. Amanda, fala como que o pessoal pode encontrar você aí nas redes sociais. Em qualquer lugar é só digitar Noronha Mandi que aparece. LinkedIn, Steam, Instagram, todos os lugares é barra Noronha Mandi. Até no Pokémon GO, que eu falo. Eu brinco com isso, mas é realmente. Não tem um lugar que eu consegui meus arrobas em todos os lugares. E o canal no YouTube também. E eu vou começar a produzir conteúdo para lá, já tá andando esse projeto. Então, vou fazer vídeos mais específicos ali também. E eu acho que, falando desse tópico de SEO parasita, eu acho que eu vou falar algo mais específico sobre scrapping, que é esse processo de rastrear, copiar e já mandar para o portal ou projeto específico. Como que isso acontece? Acho que é até um tópico legal para a gente falar em live aqui também de sexta-feira. Sim, sim, vamos falar sobre isso. É, o canal do YouTube é esse que está aqui linkado, né, Amanda? Só para o pessoal Isso. saber já. Tá. Então, já sigam a Amanda também aqui no YouTube, porque as lives elas são transmitidas nos canais da Niara e também nos canais da Amanda.
Próximo episódio, creio que vai ser a Amanda e o Cadu, né? Eles vão falar aí da parte mais técnica ainda de SEO e também até de IA. Cadu fez uma live muito legal com o Alex Rodrigues na última quarta-feira, anteontem. Se você não viu, corre lá para ver, porque, enfim, acho que até a Jane está aí, explodiu a cabeça aí da Jane. E muita informação legal. Então, Amanda e Cadu, na próxima sexta-feira, para ir mais a fundo nesse tema aí de como que as IAs funcionam e já conectar aí com SEO. Pessoal, também queria convidar vocês, depois eu posto o link direitinho ali nas redes sociais. Na Score Media, a gente vai ter um evento focado em Black Friday. A gente está nesse aquecimento, já planejando campanha, querendo insights. Vão pessoas de muito peso dentro de e-commerce, do Léo Madeira, da Renner, da própria associação de e-commerce, a Becom. Então, depois eu posto o link direitinho para vocês se inscreverem, que vai ser na próxima semana esse evento. É presencial e vai ser bem legal. Eu vou falar sobre SEO para Black Friday também. Isso aí, já sigam lá a Amanda para ficar por dentro de tudo. Então é isso, pessoal. Obrigada aí por acompanhar mais um episódio e até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.